Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Como você sabe, nós estamos aqui num cenário montado nos estúdios da Novo Tempo, tipificando o santuário dos tempos bíblicos. E aqui estamos para aprender mais a respeito desse importante tema que é o santuário. Você sabia que o santuário é o centro do pensamento dos escritores bíblicos? Você sabia que apenas no Antigo Testamento há 90 capítulos falando só sobre o santuário? Você sabia que o povo de Israel passava 91 dias por ano no santuário? Você sabia que o santuário foi aonde o pecado surgiu no universo e é no santuário que o pecado está sendo resolvido nesse exato momento? Pois bem, essas são verdades que a Bíblia apresenta e que nós estamos aqui com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil para aprender mais sobre esse tema. E você que está em casa, quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e juntos vamos fazer uma viagem através do santuário. No último programa, semana passada, eu li um Salmo 77, verso 13, onde diz que o caminho do Senhor é o santuário. Nós vamos ler esse verso mais uma vez hoje e você vai entender que Cristo, ao se encarnar nessa terra, ao desenvolver o seu ministério terrestre, ele passaria simbolicamente pelo santuário, em todos os compartimentos. Por isso, quero convidar você hoje a tomar a sua Bíblia e nós vamos aprender um importante tema, o ministério de Cristo no lugar santo. Está lembrado que na semana passada nós estudamos a respeito do ministério de Cristo no pátio e em algum momento ele entraria no lugar santo do santuário, pois esse é o tema de hoje. Agora, antes desse tema, eu tenho um presente para você. Aqui está o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Eu vou mostrar aqui para você. Esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus, é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-lo agora e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum. Você pode ligar em horário comercial, o nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121. Esse é o telefone da Escola Bíblica, onde você pode pedir esse DVD. Se você tiver com o smartphone na mão agora, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aqui para você, 129 8100 1615. Anotou aí? 12981001615. Mande apenas uma mensagem. Eu quero o DVD Santuário Caminho de Deus. Ou se você está aí navegando na internet ou nos assistindo pelo YouTube, você abre uma nova janela e coloca aí novotempo.com/Bíblia Fácil, clica na imagem desse DVD, faz um cadastro online com seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa. É um presente da Novo Tempo para você. Graças aos anjos da esperança que sempre nos apoiam. Aqui todos estamos prontos? Todos já estão aí com suas Bíblias nas mãos e antes de começarmos então a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, nós vamos buscar mais uma vez a Deus em oração. Você que está em casa nos acompanhando, quero convidar você também, se puder, a fechar os olhos e participar desta oração. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de nesta próxima hora nos assentarmos em torno da Tua Palavra e aprendermos mais a respeito do plano da salvação como demonstrado no santuário. Por isso, abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar nossa jornada pelo santuário. Quem sabe o verso áureo, ou um dos versos principais que temos usado aqui ao longo dessa temporada, seja o Salmo 77, no versículo 13.
salmo escrito por Asaf. E olha o que diz aí Asaf, o que escreveu no Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Talvez você esteja usando uma versão da Bíblia que seja um pouco diferente. A que eu estou usando, por exemplo, diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Mas a palavra hebraica, bacodes, ela aparece 28 vezes no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. E das 28 vezes que aparece esse termo, 26 vezes ela é traduzida como santuário. E nesse texto, também a melhor tradução, como algumas versões apresentam, é santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E nós vimos já aqui, semana passada, que Cristo se encarnou para começar a obra da redenção. E João, o discípulo amado, falando da encarnação, escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esta palavra habitou, na língua grega, esquenossen, é um neologismo criado por João. Ou seja, Jesus se encarnou, ele veio morar conosco. E em algum momento, morando conosco, ele começaria a caminhar pelo santuário, como temos visto até aqui. Agora, quanto tempo levou Jesus nessa caminhada do acampamento até entrar no pátio do santuário? Exatamente 30 anos. Por que 30 anos? Porque foi com a idade de 30 anos que Jesus se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado. E simbolicamente, nós tínhamos no pátio do santuário uma pia com água. A água, como elemento de purificação, pode muito bem apontar para o rito do batismo. Então, Cristo inicia o seu ministério com 30 anos. Agora, continuando sua caminhada pelo santuário, ele deveria, em algum momento, se dirigir para o segundo móvel do pátio do santuário, o altar de holocausto. E o altar de holocausto é um símbolo do Calvário. Quanto tempo durou essa caminhada de Cristo, do Jordão até o Calvário? Semana passada nós estudamos a profecia de Daniel capítulo 9 e nós descobrimos de que essa caminhada durou 3 anos e meio, porque Jesus foi crucificado no Calvário com 33 anos. Ou seja, o ministério terrestre de Jesus durou exatamente, de acordo com Daniel 9:27, 3 anos e meio. E ele foi então crucificado, e o Calvário estava simbolizado no pátio pelo altar de sacrifício, onde os animais eram queimados. Agora, em algum momento, Jesus deixaria o Calvário e iria para o santuário. E hoje, o nosso desafio é entendermos, com base na tipologia do sacerdócio terrestre, o que acontece no céu. Estão lembrados de que o autor de Hebreus disse que tudo o que acontecia no santuário terrestre era uma sombra das coisas celestiais? Ou seja, tudo o que acontecia na terra apontava para uma realidade superior, de maior magnitude no céu. Então, cumprindo o papel tipológico do trabalho do sacerdote no primeiro compartimento, chamado lugar santo, em algum momento Jesus começaria o seu ministério lá, nesse primeiro compartimento do santuário celestial. Mas quando isso aconteceu? É a pergunta que nós iremos responder no programa de hoje. Então, com essa longa introdução que eu acabei de fazer, nós vamos então tentar entender quando é que foi. Para entendermos bem esse assunto, eu queria voltar à sua mente e nós vamos recapitular que o santuário terrestre estava conectado com o santuário celestial, pelo menos por 2 coisas: as correspondências estruturais e funcionais. O que eu quero dizer com isso? Há uma correspondência de estrutura física entre o santuário terrestre e o celestial. Por quê?
porque o celestial foi o modelo do santuário terrestre. Se o celestial foi o modelo, então a estrutura física do santuário terrestre corresponde, de alguma forma, à estrutura do santuário celestial. Então há uma correspondência estrutural. Agora, a oferta que era trazida até o santuário, o ministério do sacerdote, o ministério do sumo sacerdote, eles apontavam também para uma obra de Cristo. Então há uma correspondência funcional. Claro isso? Correspondência estrutural tem a ver com a parte física. Correspondência funcional tem a ver com a parte dos ofícios, das cerimônias que eram realizadas. Então, para entendermos o ministério de Cristo sacerdotal no lugar santo, nós temos que olhar então para o ministério sacerdotal no santuário terrestre. E quando vamos para o livro do Apocalipse, qual é a beleza que nós encontramos? João teve uma visão do santuário. Só que João estava na ilha de Patmos a partir do ano 96 de nossa era. E vocês estão lembrados de que o templo foi destruído pelos romanos no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém? Então, o santuário que Jesus conheceu foi destruído no ano 70. E quase 30 anos depois, João teve uma visão do santuário celestial. E olha o que João viu no santuário celestial. Apocalipse 1, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. João teve a primeira visão a respeito do santuário. E aonde ele viu Cristo, chamado nesse texto, um semelhante a filho de homem, ele viu entre os candeeiros de ouro. Ou seja, não havia no compartimento santo o candelabro ou candeeiro com 7 lâmpadas. Isso era no no tabernáculo terrestre. Quando Salomão constrói o templo, lá não havia apenas um candeeiro. João está tendo uma visão do santuário celestial. Agora, João não teve só essa visão. Olha agora no capítulo 8, uma outra visão que João teve do santuário. Versículos 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Vocês estão lembrados de que o altar de incenso também estava dentro do lugar santo? E agora João está vendo o altar de incenso do santuário celestial. Porque João está no ano 96 e a partir do ano 70 não tem mais santuário na terra. Então é uma visão do céu. Não só isso, João teve a chance de sair do santo e ir para o Santíssimo. E olha o que ele viu no capítulo 11. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde, amigos? No céu. E foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. Você está entendendo? João viu o santuário celestial, ele viu o compartimento santo, os móveis que havia no santo, ele foi levado dentro do Santíssimo, ele viu a arca da aliança, ou seja, existe no céu os mesmos móveis que existiam na terra. Mas isso é lógico, porque lá em Êxodo 25, 40, nós lemos de que Deus disse para Moisés, faça o santuário terrestre conforme o modelo que eu te mostrarei no monte. E qual foi o modelo que Moisés viu no Monte Sinai? O celestial. Moisés foi levado até o santuário celestial. Ele viu tudo. E ele voltou e fez igual.
E ele contratou gente especialista para a obra. E o Espírito Santo veio para capacitar pessoas para fazer o santuário terrestre. Você se lembra da história de Ualéu e Ualibe? Ualéu e Ualibe são dois homens que Deus capacitou para fazer a obra de artesão no santuário. O trabalhar das cortinas, o tecer das cortinas e tantas outras coisas. O Espírito Santo capacitou homens para trabalhar no santuário terrestre. Por quê? Porque eles estavam copiando o modelo celestial. Então a Bíblia é clara em afirmar que há uma relação estrutural. Os mesmos compartimentos, os mesmos móveis que havia aqui na terra, eles foram cópias do céu. Agora, não existe apenas uma relação dos móveis, olha também a relação estrutural dos compartimentos. O autor de Hebreus diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam um candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o quê? Lugar santo. E ele continua no verso 3 e 4. Por trás do segundo véu, porque o primeiro véu era esse aqui, a entrada do santo. E o segundo véu, a entrada do Santíssimo. Aí o autor de Hebreus diz assim: por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ou Santíssimo, que é a mesma expressão, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ou seja, a mesma estrutura que nós temos na terra, de dois compartimentos, é uma cópia daquilo que há no céu. Agora, além da correspondência estrutural, há correspondência funcional. O que eu quero dizer com isso? Assim como havia um sacerdote que oficiava diariamente no terrestre, em algum momento, Cristo assumiria essa função sacerdotal. E como tudo no santuário apontava para Jesus, antes de ser sacerdote, Jesus foi oferta, foi vítima. Então, quando Jesus foi crucificado no Calvário, simbolizado pelo altar de holocausto, ele estava cumprindo o papel da oferta, do cordeiro que tem que morrer. Por isso disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele cumpriu a tipologia das ofertas. Agora ele vai cumprir a tipologia do sacerdote. E o que fazia o sacerdote no santuário terrestre? Primeiro, ele ofertava 2 cordeiros sobre o altar todos os dias. Isso na Bíblia é chamado de sacrifício contínuo. Isso é muito importante. O que é sacrifício contínuo? São 2 cordeiros que o próprio santuário providencia e que têm que ser mortos aqui no pátio todos os dias, 9 da manhã e 3 da tarde. Quem é que mata esses animais? O próprio sacerdote. E ele faz todo um ritual, pega o sangue desse animal, parte dele vai para o altar, parte vai para o santo. Depois a carne é queimada sobre o altar, todos os dias. E eu já expliquei para vocês, vamos recapitular. Por que é que morriam esses 2 cordeiros todos os dias? 2 circunstâncias. Primeiro, os pobres que não tinham animal para sacrificar, e mais quem? Os que estavam longe e não podiam vir até o tabernáculo para trazer a sua oferta. Era para estes que esses cordeiros eram providos. O que mais fazia o sacerdote no diário? Ele era responsável pela manutenção das lâmpadas do candelabro. Ele entrava no santo e lá você tinha o candelabro com 7 lâmpadas. Era ele que tinha que alimentar essas lâmpadas com azeite. Azeite era o combustível usado para queimar
essas lâmpadas. Era a função dele. E essas lâmpadas nunca poderiam ser apagadas. E você se lembra da onde que o fogo das lâmpadas foi tirado? Aqui, ó, do altar de holocausto. O que mais fazia o sacerdote terrestre? Ele fazia ofertas de incenso. Ele pegava o incenso e entrava no santo, e no altar de incenso, ele queimava ali o incenso. E esse incenso subia uma fumaça aromática, passava por cima do segundo véu, que não ia até o teto, e entrava no Santíssimo. E nós lemos agora em Apocalipse de que este incenso, esta fumaça, ela representava as orações dos santos. Ou seja, é através do ministério sacerdotal de Cristo que a nossa oração é levada ao trono. O que mais fazia o sacerdote? Ele trocava os pães da proposição a cada sábado. Quantos pães tinha lá dentro sobre a mesa? 12. Todo sábado, o sacerdote ia lá, tirava esses 12 pães e colocavam 12 pães frescos. E só ele podia comer desses pães. Era um trabalho do sacerdote. Todo sábado, trocar os 12 pães. O que mais fazia o sacerdote? Ele recebia aqui no pátio as ofertas de sacrifícios individuais. Ele recebia os pecadores que traziam seus animais. E ali ele ouvia a confissão do pecador, e depois ele orientava o pecador a matar o animal, e depois ele colocava o animal sobre o altar, ele ministrava o sangue. Então, ele tinha muitas funções. O santuário, do amanhecer até o entardecer, era um local movimentado, cheio de pessoas. E quando fomos para o templo de Salomão, esse movimento continuou. E houve um momento da história que esse templo tinha muitos levitas trabalhando nele. A Bíblia dá o nome e dá a quantidade. Você consegue adivinhar quantas pessoas trabalhavam no templo em um momento da história de Israel? Você nem faz ideia. 34 mil pessoas. 34 mil. E a Bíblia menciona por nome. Não o nome das pessoas, das funções. A Bíblia diz que havia uma quantidade de porteiros, uma quantidade de sacerdotes, uma quantidade de juízes, uma quantidade de cantores, uma quantidade de guardas. Ao todo, mais de 34 mil pessoas trabalhando. Você consegue imaginar o que era o templo, o movimento? Porque este era o centro da religião de Israel. O povo em busca de perdão, o sacerdote diariamente ministrando, os levitas cantando, era algo extraordinário. E tudo isso tipificava a obra de Cristo. Então, Jesus que foi crucificado no ano 31, numa sexta-feira, ele ressuscitou no domingo, como havia dito que ressuscitaria, e em algum momento ele iria para o santuário celestial começar a sua função de sacerdote. Então a pergunta-chave que nós temos que responder hoje é: quando isso aconteceu? Se através do ritual diário nós tínhamos expiação por meio do sangue, intercessão através da fumaça do altar, vida física e espiritual através dos pães e luz por meio das lâmpadas, tudo isso tinha que ser provido no ministério de Jesus Cristo. Então ele teria que ser entronizado como nosso sacerdote. Quando Jesus iniciaria seu ministério sacerdotal? Quando é que ele sai do Calvário, simbolizado pelo altar de holocausto, ressuscita e entra no primeiro compartimento? Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós vamos olhar para uma profecia extraordinária da Bíblia, que você já viu um pouco dela em programas passados. Nós vamos entender exatamente quando Jesus é entronizado sacerdote no santuário celestial. Não saia daí, a gente volta em instantes.
Foi uma experiência agradável, ótima. E no programa em si, o que eu achei mais impactante foi a ligação que eles conseguiram, talvez com o estudo da Novo Tempo, relacionar esse santuário de céu e de terra, coisa que nunca passou na minha cabeça. Foi uma experiência assim, até agora, eu estou assim pensando, poxa, a gente tem a noção de que Jesus Cristo é aquele carinha ali que vai botar a mão na tua cabeça e vai dizer, meu filho, tu errou, não erra mais. Não, é uma história muito dolorida, porque ele deu a vida dele pra gente. E essa salvação, eu não sabia como é que era. Eu até perguntei ao pastor, e qual é o fechamento disso tudo? Para que a gente está estudando santuário? É para a gente saber se a gente vai para a morte eterna ou vai viver com Jesus a vida toda. Bom, eu já escolhi. Então, se eu tenho alguma coisa a ganhar desse programa, foi esse reconhecimento de saber que eu me decidi agora, que eu não sabia. Na verdade, eu não sabia. Agora eu tenho certeza que eu vou caminhar para o bem. Então, qual é o bem? É eu tentar ler mais a Bíblia. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do ministério de Cristo no compartimento santo. E se você quiser conhecer mais desse assunto, num DVD que nós gravamos em Israel, está aqui na minha mão. É um presente que a Novo Tempo tem para você. Você pode solicitar o seu agora. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121, ligue horário comercial. Você pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp 12981001615 ou você pode acessar o nosso blog na internet novotempo.com/bibliafácil. Ali você vai colocar os seus dados postais e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa. Lindas imagens, você vai se surpreender com esse material. E tudo que estamos ensinando aqui no Bíblia Fácil já está nesse DVD. 13 temas de mais ou menos 14 minutos cada tema. Peça o seu agora, você vai adorar esse material. Estávamos falando que em algum momento Cristo iria entrar no compartimento santo do santuário celestial. Quando é que isto aconteceu? Eu queria lembrar para vocês um texto que nós já lemos aqui, João 16, verso 7. Cristo disse assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. O que disse Cristo para os discípulos? Não vos deixarei órfãos. Eu vou para meu Pai, mas quando eu for, eu vou enviar outro Consolador. Esta palavra outro da língua grega é a palavra allos, que quer dizer um outro igual. Se fosse um outro diferente, era a palavra grega héteros, mas era a palavra allos. Eu vou enviar para vocês um outro igualzinho a mim. E quem é igual a Cristo? O Espírito. E quem é igual ao Espírito? O Pai. Lembre-se, tudo que Cristo é, o Espírito é, Deus é. Então, se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito para vocês. Certo? Agora, quando chegamos em João 7,39, o evangelista João diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Então, o Espírito Santo só foi dado quando Jesus foi glorificado. E quando é que o Espírito Santo foi dado? Essa pergunta você sabe responder.
Pastor, foi dado no Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Isso mesmo. O Espírito Santo foi dado no Pentecostes. Quer dizer que no Pentecostes, Jesus foi entronizado. Aonde? No compartimento santo do santuário. Porque uma vez que ele se ofereceu como oferta sobre o Calvário, ele agora assume o papel de nosso sacerdote. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina? Olha o que diz Atos 2, 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Quem disse isso? Pedro. E quando disse? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e distribuiu entre os discípulos o dom de línguas. E se você for para Atos capítulo 2, você vai descobrir que ali, no Pentecostes, em Jerusalém, haviam pelo menos 14 nações diferentes que não falavam o grego e o aramaico, falado pelos discípulos. Inclusive o livro de Atos menciona quem eram eles. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, 14 nações. Não falavam grego nem o aramaico. Só havia uma saída. Deus dá para os discípulos o dom de línguas. E eles, recebido o Espírito Santo, começaram a falar no idioma que aquelas pessoas falavam. Então, deixa eu abrir aqui só um parêntese. Dom de línguas na Bíblia não é uma coisa ininteligível. Dom de línguas na Bíblia é a habilidade sobrenatural dada pelo Espírito para que eu fale uma língua que eu nunca estudei na vida. Por exemplo, nós todos estamos no hotel e chegou essa noite lá um grupo, me parece que de coreanos, e eu não entendo uma palavra em coreano. E eu acho que meus amigos também não. Então, se Deus quisesse que nós, naquele momento, ontem à noite, evangelizássemos esses coreanos, ele nos daria a habilidade de falar coreano, com esse objetivo de evangelizar. Então, lembre-se, dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que o crente fale um idioma que ele não estudou, que ele não conhecia. Não tem nada a ver com essa história de uma coisa que ninguém entende e que não é língua materna de país nenhum. Então o Espírito Santo foi dado. Por quê? Porque Jesus foi entronizado à destra de Deus. Jesus foi exaltado à destra de Deus, no santuário. Olhe para esse slide. Está lembrado que nós aqui estudamos já 7 festas? Está lembrado que eu disse que as festas das primícias e a festa do Pentecostes não tinham dia fixo no mês, mas elas tinham que ser obrigatoriamente num domingo? Por que isso? Porque a festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo, que foi num domingo. E a festa do Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da ressurreição dele, também aconteceu num domingo. Então, com base nas festas e na tipologia do santuário, nós podemos concluir que Jesus gastou exatamente 50 dias, desde a sua ressurreição até a sua entronização no santuário como nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 50 dias. Esta caminhada durou 50 dias. E o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma clara evidência da entronização de Cristo no santuário celestial. Porque ele mesmo disse, se eu não for, o Espírito não virá. E João 7,39 diz que o Espírito não havia sido dado ainda, porque ele não havia sido entronizado.
e quando Cristo foi entronizado. Então agora nós chegamos ao livro de Hebreus. E eu já disse para vocês que o livro de Hebreus foi escrito para mostrar a realidade superior do ministério de Cristo em relação ao ministério levítico. Inclusive, os sacerdotes e sumos sacerdotes levitas, eles todos tinham que ser da descendência de Arão. Aí vem Cristo, que não é da descendência de Arão e nem é da tribo de Levi, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? É um homem que aparece lá no Gênesis, apresentado como rei e sacerdote de Salém. E no Gênesis, você ainda não tem um santuário. Ele só foi construído por Moisés. Então, Cristo, ele é sacerdote, descendente de Melquisedeque. E o sacerdote, para oficiar, tinha que passar por um ritual de purificação que envolvia a matança de animais. Cristo não matou animais para ser entronizado, mas ele deu o seu próprio sangue. Ele derramou o sangue da aliança. Por isso, com a sua morte vicária, ele pode ser sacerdote. Porque ele derramou o próprio sangue. Ele pode entrar lá. Ele pode ser sacerdote. E o autor de Hebreus, e nós vamos daqui para frente, voltar várias vezes a esse extraordinário livro de Hebreus, aqui no capítulo 9, verso 24, olha o que ele diz. Vamos ler desde o 23? Olha o 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. E qual é o sacrifício superior aqui? É o de Cristo. Verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário, feito por quê? Mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de quem? Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus entrou num santuário, não feito por mãos, que era figura do verdadeiro, mas entrou no verdadeiro, nos céus. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, Cristo não está mais na cruz. Cristo não está mais na sepultura de José de Arimateia. Ele ressuscitou. E quando ressuscitou, ele passou com os discípulos 40 dias. E depois ele disse para os discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder. Os discípulos ficaram 10 dias em oração, 10 dias no cenáculo, aí nós inteiramos 50 dias. E 50 dias após a ressurreição, acontece Hebreus 9, 24. Ele entra no santuário celestial para comparecer por nós perante Deus. Esse comparecer por nós é o ministério mediatório. Ele é agora sacerdote. Por isso eu desafio você que a sua religião, que a sua experiência cristã, que a sua vida religiosa não fique apenas no passado, mas chegue ao presente, porque esta verdade é fundamental para os cristãos. Há um santuário no céu, aonde nesse exato momento Cristo está. Isso fala a mim e a você, isso fala do nosso destino eterno, isso fala do que Deus está fazendo agora, e não só do que Ele começou a fazer no passado. Mas, infelizmente, essa doutrina é uma doutrina esquecida pelo cristianismo. E pode ser que você passe 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja e não aprenda nada a respeito do santuário. Agora, como que o cristianismo pode olvidar-se de uma doutrina tão fundamental como essa apresentada nas Escrituras? Doutor Rui. Pastor, esse plano do caminho de Cristo, do batismo ao Calvário,
é um plano de Deus, né? Claro. Foi um plano elaborado por Deus. Lá no princípio, né? Estabelecido lá na criação do mundo. Exato. Daí vem a pergunta. O sumo sacerdote declarou em um determinado momento: é necessário que este homem morra. Ali ele estava agindo pela crueldade do povo e humana, ou pelo conhecimento das Escrituras que ele estava colocando Cristo como o Cordeiro? Eu acredito na primeira hipótese. Eles odiavam Jesus, eles invejavam Jesus, porque eles eram a casta sacerdotal a quem o povo deveria buscar para perdão, para todo o cerimonial e etc. Mas esse desconhecido mestre da Galileia, que não havia passado em suas escolas, estava atraindo multidões após si. E ele realizava sinais e maravilhas que nunca um sacerdote fez, como curar, expulsar demônios, ressuscitar pessoas. Então foi o motivo da inveja que levou o sinédrio e os sacerdotes a denunciar e a entregar Cristo. Eles não compreendiam a profecia. E você mencionou aí o que disse o sumo sacerdote, né? É melhor que morra um homem do que se perca toda a nação. Ele não estava apelando para a Bíblia, ainda que a Bíblia ensinava que era através da morte dele que todos nós poderíamos ter salvação e vida eterna. Você percebe? Como que nós podemos olvidar de uma verdade tão especial? Então eu e você temos hoje um sacerdote no céu. Por isso João, o discípulo do amor, escreveu, 1 João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês o quê? Não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai. O pecador, quando chegava aqui no pátio, onde nós estamos aqui simbolicamente, né? Ele não podia entrar no santo. Ele podia entrar ali? Não. Se ele passasse por essas cortinas, ele era fulminado. Ele não podia entrar. Ele só podia vir até aqui. E quem é que o recebia aqui? O sacerdote. E uma vez sacrificado o animal, uma vez morta a oferta, o sacerdote pegava o sangue desse animal e entrava. Então, o pecador dependia do sacerdote para que o seu pecado fosse perdoado. Cristo é nosso sacerdote. Você pode ir sozinho ao Pai? Não. Você precisa de um intercessor. O que disse Jesus? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele é o sacerdote. Você lembra de Jacó? Um dia Jacó, dormindo, usou uma pedra como travesseiro. E ele sonhou. E o que ele viu no sonho dele? Uma escada. A escada tocava a terra e a escada tocava o céu. Até onde ia essa escada? Até o santuário. Porque o santuário é o que liga o céu à terra. A escada ia até o santuário. A terra liga o pecado, liga o homem, o pecador. E o topo da escada está no santuário. E quem era essa escada? Segundo Jacó, Cristo. Essa escada é Cristo. Então você só tem acesso ao céu através de Cristo. É por isso que Paulo escreveu: pela graça sois salvos. Através de Cristo, do sangue dele. Você tem alguma coisa para oferecer? O que você pode oferecer? O que você tem para oferecer a Deus? O melhor que você pode fazer, diz o profeta Isaías, não passa de trapos de imundícia. Você depende de Cristo. E foi através da sua morte e do seu ministério no santuário celestial que Jesus estabeleceu uma ponte entre o mundo pecaminoso e o céu, entre o pecador e o homem.
E por que ele é a ponte? Porque como Deus, ele segura a mão do Pai. Mas como homem, ele segura a sua mão. Entendeu por que ele é Deus homem agora? Porque Jesus é Deus homem? Porque com uma mão, ele segura a mão do Pai, porque ele é Deus. E com a outra mão, ele segura a sua, porque ele também é homem. E por quanto tempo ele será Deus homem? Por toda a eternidade. Nunca mais Jesus perderá a sua humanidade. O preço que ele pagou foi um preço eterno. Para sempre ele será também homem. O único da divindade, da Trindade, que é Deus homem, é o Deus Filho. E para sempre ele vai ser, porque ele pagou o preço do seu pecado. Ele assumiu a nossa natureza humana. Filipenses, Paulo diz aos Filipenses, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se. E enquanto Lúcifer quis subir e ser maior que Deus, Cristo escolheu descer e ser como homem. Quem você vai amar? Alguém que quer ser maior que Deus? Quem você vai servir? Alguém que quer ser maior que Deus? Ou você vai servir um Deus que se fez homem? Você percebe o contraste entre Cristo e Satanás? O orgulho levou Satanás à queda. O amor levou Cristo à encarnação. Extraordinário isso. Esse é o mistério. Então você não pode ir no santuário na presença de Deus. Você precisa de um sacerdote. Por isso, eu e você podemos hoje nos apegar ao homem do Calvário. Não só porque ele subiu ao monte para dar a sua vida como oferta, mas porque ele ressuscitou e ele foi para os céus. E no céu, ele tornou-se o nosso sacerdote. Você pode se achegar a ele com confiança, porque ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu vou convidar o Alexandre, que venha louvar a Deus agora. Enquanto o Alexandre cantar essa linda música, queria que você pensasse. Você não quer segurar hoje na mão desse Cristo, que morreu na cruz por você? Você não quer se apossar desse ministério intercessório de Cristo, que te leva ao Pai, que perdoa os seus pecados, que regenera a sua vida e que te salva pela graça? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música. Tento compreender os mistérios desta vida, como uma pequena semente pode dar tão belas flores. Tão perfeita foi a criação de Deus, mas completa realmente foi quando fez você e a mim. Mas o maior mistério é o plano da salvação. O Criador se fez criatura, veio morrer para nos dar seu perdão. A cruz é o mistério que salva, porque abriu as portas para um pecador como eu. Jesus perdoou os seus pecados
morte no Calvário. Foi por amor a você. É melhor não perder tempo com teorias banais. O que mais importa é seguirmos o caminho ao céu. Passa o tempo e você ainda não aceitou ao Senhor. O que Ele mais precisa fazer? A cruz é o mistério que salva, porque abriu as portas para o pecador como eu. Jesus perdoou os seus pecados. Arrependa-se e creia que a morte no Calvário a você. A cruz é o mistério que salva, porque abriu as portas para o pecador como eu. Jesus perdoou os seus pecados. Arrependa-se e creia que a morte no Calvário a você. Jesus perdoou os seus pecados. Arrependa-se e creia que a morte no Calvário foi por amor a você. Por amor a você. Obrigado, Alexandre, por essa linda melodia que diz para mim e para você que a cruz perdoou nossos pecados. É maravilhoso pensar que nós temos um sacerdote no céu que perdoa pecados. Essa é a especialidade dele. E também não é verdade que todos os dias eu e você precisamos dessa graça, porque falhamos sempre. Mas lembre-se, toda vez que você falhar, você não precisa mais pegar um animal e ir até um santuário, como faziam os israelitas. Você pode ir onde você está agora, se colocar de joelhos e levar o seu pensamento ao santuário celestial, aonde Cristo, nesse exato momento, intercede por você e perdoa o seu pecado. Guarde uma coisa no seu coração agora. Tão necessário quanto a morte de Cristo no Calvário é o seu ministério no santuário celestial. Porque graças à sua morte e a esse ministério é que nós temos o perdão dos pecados e o direito à vida eterna. Vamos orar? Pai, nos ajuda hoje a confiarmos nesse sacerdote que se entregou por nós. Que a Tua bênção alcance a todos nós que estamos aqui nesse estúdio e a cada amigo, a cada amiga que nos assiste em casa agora. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por sua presença no estudo de hoje. Na semana que vem, nós vamos nos encontrar para entender quando é que Jesus deixaria de ser sacerdote para ser sumo sacerdote. Eu te espero semana que vem, aqui no Bíblia Fácil.